Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, aqui é o L2 Podcast. Hoje o assunto aqui é sobre treinamento de força para corredores, tem muito assunto legal, mas antes de a gente começar a nossa conversa aqui, vamos chamar o nosso convidado, Juliano. Boa noite, Juliano, tudo bem? Tudo certo? Como é que você tá? Boa noite, Dil. Beleza? Tudo certinho? Maravilha. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Vamos falar hoje sobre treinamento de força para corredores. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando fala de treinamento de força para corredores é... Corrida é um esporte de endurance, né? E treinamento de força a gente vem, né, em mente aquela ideia lá de academia, daquele espaço, levantamento de peso, hipertrofia. Primeira pergunta é direta, né? Tem alguma relação entre treinamento de força? Corredores precisam treinar, fazer treinamento de força ou não? Certo. Com certeza, essa é a resposta. Ainda se tem um pouco diria assim, não preconceito, mas ainda o corredor, muitas vezes já escolheu o esporte, o endurance, por afinidade, por gostar mais disso. Então, quando se trata de em querer treinar força, fazer musculação, então o pessoal já tem uma certa resistência ali em querer fazer. Mas pensando em benefícios que o treinamento de força dá para quem também pratica esportes de endurance, então sim, com certeza todos deveriam fazer. Certo. Porque tem aquele mito, né, de que a pessoa que faz treinamento de força, ela vai ficar pesada e isso vai atrapalhar ali o esporte. E que assim, na verdade é um mito, mas tem um pouco de verdades ali, né? Porque quando a gente fala de treinamento de força, é, a gente tá falando aqui, inclusive, treinamento de força, porque é um conceito mais técnico, né? É, que não abrange somente aquela ideia de academia, de musculação, mas pode ser um treinamento funcional, pode ser um treinamento pliométrico, que a gente já vai explorar melhor esses detalhes, né? Mas eu acho que seria interessante a gente talvez classificar aqui, conceituar primeiro, né? O que é o treinamento de força, se existe somente um tipo de treinamento de força, que é aquele tipo de atividade na academia, né? A musculação, eu acho que é interessante também a gente trabalhar um pouquinho do conceito do que é força, para a gente poder levar essa ideia, né, esse conceito para a prática, né? Então, como que isso se aplica no esporte de endurance, principalmente aqui a gente vai falar bastante da corrida. Então, eu queria primeiro que você classificasse aqui, conceituasse o que é o treinamento de força, né? E como que isso se aplica, né, numa maneira a classificar ou comparar com aquele treinamento de musculação tradicional de academia. Se aquilo também é um treinamento de força e qual que são as diferenças. E aí, se quiser emendar também, já falar do que é força, e se existe também mais um tipo de força, fique à vontade, vai Uhum. lá. Legal. Então, assim, tentando conceituar um pouco assim do que se fala quando se fala de musculação, quando se fala de treino de força, enfim, no geral, né? Então, assim, musculação nada mais é do que uma atividade, né? Então, assim, eu pratico musculação. É, Quando você fala em treino de força, ainda nesse conceituado que, é que você comentou também em relação, tipo, a outros tipos de treino, assim, né? Então, assim, musculação é um tipo de treino, tá? É um tipo de atividade, enquanto existe outros tipos de atividades também. Como você comentou, treinamento funcional é um outro tipo. Hoje a gente tem CrossFit, a gente tem né, diversas outras possibilidades de eu estar praticando uma atividade física, né? Um exercício físico. Então, a gente separa por aí. E aí, dentro de cada uma dessas práticas, né, existe o tipo de treino, né? E aí que entra essa questão do força, tá? Então, vamos pensando assim na musculação, que é onde boa parte das pessoas já praticou um dia, ou tem um pouco mais de noção. Então, assim, eu vou para academia, eu vou lá fazer uma musculação, e lá eu vou definir meu objetivo, né? Tipo, o que eu quero com aquilo lá. E quando se fala, assim, em relação à musculação,
principalmente para quem é leigo, para quem só praticou muito pouco ou nunca praticou, enxerga a musculação necessariamente assim, como se a palavra musculação significasse exatamente aquilo que acontece lá, mas não necessariamente, porque cada uma das pessoas que está lá fazendo musculação pode ter diferente tipo de objetivo e, consequentemente, diferente tipo de treino. E aí que entra essa questão do treino de força. Então, o treino de força é um tipo de treino que pode ser feito dentro da musculação, né? E existe outro tipo de treino também. E, por exemplo, assim, o treino de força ele pode servir tanto para uma pessoa que, por exemplo, tem como objetivo emagrecer, quanto para uma pessoa que tem como objetivo a questão estética, né? Quando se fala em hipertrofia. E também cabe tanto para quem é um corredor que precisa, que está buscando ali para fortalecer, para buscar um melhor desempenho, né? E, e aí se fala também assim, muita questão da palavra fortalecimento. O corredor precisa fazer fortalecimento apenas, né? E aí talvez um outro conceito, uma outra forma de treinar, né? Que hoje a galera enxerga normalmente, né? E não necessariamente assim treino de força. Então, mas, né? E aí tendo o treino de força, tem o treino pensando em hipertrofia, né? Tem o treino pensando em emagrecimento, né? E aí o treino de força pode entrar dentro desses outros objetivos também, certo? Mas no contexto geral, assim, o treino de força é uma forma de treino que tem dentro de outras possibilidades de treino lá. E o treino de força pode ser feito tanto dentro de uma academia, por exemplo, assim, dentro da musculação, quanto pensando assim no treino funcional, é possível você treinar força. O CrossFit não é uma coisa uma modalidade que eu tenho muito conhecimento, mas eu sei que é trabalhado bastante a questão de força dentro da prática esportiva, da prática do CrossFit também. Então, é uma possibilidade, né? O treino de força é uma possibilidade dentro da atividade. E não é a única que, por exemplo, assim, voltando para o corredor novamente, não é a única coisa que você vai treinar lá, né? Não vou lá só para treinar força. É uma das coisas que é importante treinar, né, dentro do que você está buscando, dentro do teu objetivo, no caso, que seria a corrida. Uhum. E é interessante, né? Eu acho que pontuar aqui também essa questão do objetivo da musculação. Então, muita gente que vai para musculação vai com aquele objetivo ou emagrecimento ou muitas vezes, principalmente aí os homens, né? De ganho de massa muscular, né? Definição muscular. E de fato, quando você ganha massa muscular, você ganha peso, né? Porque tem aquela relação, né, do peso na musculatura, que pesa mais do que gordura. Então, quando você ganha peso, de certa forma, você também está ganhando ali massa muscular magra, e isso acarreta em peso, né? Uma lógica simples é pensar aquela pessoa super definida ou, né, aquela pessoa forte, né, maromba, que vai ser muito mais pesada que um corredor de endurance, né? Então, pensar um corredor de endurance começar a ganhar massa para ficar forte como uma pessoa, esse estereótipo, né, do cara da academia, de fato, ele vai ter um peso para carregar. E aí, nesse sentido, de fato, né, não deixa de ser um mito e torna-se uma verdade, né? Você ganhar peso, ou seja, você ganhar muita massa muscular, pode prejudicar a corrida. Mas aí a gente está falando, eu acho que é interessante a gente pontuar, que a gente está falando especificamente do ganho de massa muscular. Mas a questão é possível ganhar força sem ter um aumento significativo desse volume de massa muscular? Ou seja, ficar forte sem ganhar peso? É possível? Certo? Então, essa questão foi muito ligada, assim, há muito tempo, assim, isso trouxe nessa cultura, principalmente de quem só pratica a parte do endurance e tal, e nunca praticou um treino de força da maneira que deve ser feita, pensando para quem é do endurance, essa questão do peso, né? Então, só que assim, a gente está falando o musculação, o treino de força, ou qualquer outro tipo de treinamento resistido que a gente fala, né? Que é um treino
eu estou resistindo contra uma carga, com ganhar peso. Só que eu posso ganhar peso comendo. Eu também vou estar levando uma carga a mais, certo? E da mesma forma que é possível treinar sem eu ganhar peso também, né? Então, vai depender muito de como que você leva aquela situação. Então, lembra você comentou, eu tô com uma gordura e tal, e aí eu troco aquela massa muscular por gordura, né? Troco. Então, eu perdi gordura e ganhei massa muscular, mas no final das contas eu tô com o mesmo peso, né? Então, peso por peso, tô com o mesmo peso, só que talvez eu esteja até mais forte. Isso pensando só nessa questão assim de ganho de músculo, certo? Agora entrando assim, se eu treinar específico, né, força, e eu não ganhar peso em massa muscular, né? Então, assim, eu não estou falando em troca mais, não estou falando de eu ganhar massa muscular e perder gordura para permanecer com o mesmo peso. Agora eu estou pensando assim, não, eu não quero fazer uma dieta assim e tudo mais, ou eu já sou magro, e aí, então não tenho mais o que perder de gordura. Então eu vou lá treinar, eu vou ganhar massa, vou ficar mais pesado. Não, né? Então eu entro assim, que é possível sim eu ganhar força, né? Fazer o treinamento ali e não ter um ganho de peso, e sim ter apenas um ganho de força, potência e tudo mais, sem mexer com essa questão da massa corporal, né? Que é Uhum. aquilo que a gente vai estar levando ali para a corrida. Então, sim, se você souber fazer o treino certo, com certeza é possível. Eu acho que uma relação interessante aqui, um comparativo de fazer é que aquela métrica, quanto mais músculo, mais forte, não é verdade, né? Então, não necessariamente uma pessoa que tem mais músculo, ela é mais forte. Por mais que isso possa parecer contraditório, né? Você entende assim, poxa, uma pessoa que quanto mais musculosa ela é, mais força ela tem. E não necessariamente é verdade. Tanto que um exemplo disso tem aqueles vídeos que viralizaram, né? Do, do Anatoly, que ele entra na academia vestido de faxineiro e ele é forte, só que quando ele tá ali com uma roupa tipo de faxineiro, ele não é tão musculoso assim, ele parece fraquinho, ainda mais quando ele tá perto, né, dos caras que são todo bombado, né? E aí Uhum. ele finge que não. Você já deve ter visto os vídeos, né? Finge que não. Já vi. E aí ele levanta lá o peso e os caras ficam impressionados, né? Porque, poxa, o cara levanta o peso que os caras lá grande estavam levantando com uma mão só, né? Então, assim. E aí os caras ficam impressionados. Poxa, mas como que o cara consegue levantar? Então, é justamente isso. Ele tem uma relação de força muito grande para a quantidade de músculo que ele tem. E eu acho que essa lógica se aplica também à corrida, né? Só que agora, nesse caso, falando principalmente aqui de membros inferiores. Não, perfeito. E entra aquela questão que a gente fala sempre, tudo, quando se trata de treinamento, da especificidade, né? Então, da mesma forma que um levantador olímpico lá, pô, o cara é grande, assim, né? Geralmente os caras são fortes, acabam tendo um volume muscular bom, mas às vezes você vai colocar esse cara perto de um sujeito que é o Mister Olímpia, por exemplo, lá, o cara tipo é gigante. Ah, esse cara não é fraco? Não, ele é forte também. Só que assim, às vezes você vai medir a força pura de um com o outro, aquele lá que às vezes nem tem um volume tão grande, mas treina para levantar peso, ele é muito mais forte realmente em força pura do que aquele que, por exemplo, treina para a questão estética, para hipertrofia. Ele vai ter um músculo maior, só que esse músculo, vamos pensando assim na parte funcional de levantar peso realmente puro, às vezes não é para aquilo que ele está lá, né? Então, Uhum. é muita parte específica. E sem falar que existe uma relação de força-peso, né? Quando a gente fala aqui de força de membros inferiores, existe aquela relação de quando você corre, você na verdade está aplicando uma força para o teu corpo ir para frente, né? E toda vez que você aplica essa força para o corpo ir para frente, é como se você fizesse uma força contra o planeta para o planeta ir para trás, né? Só que como o planeta não vai para trás, é você que vai para frente. Então, quanto mais peso você tem, mais força você vai ter que aplicar para fazer com que esse teu movimento consiga proporcionar que o teu corpo vá para frente, né? Então,
quanto mais peso, mais força você vai ter. Então, muitas vezes, proporcionalmente, uma pessoa mais leve, ela vai ter por mais que ela tenha menos força pura, ela pode ter uma relação de força em relação ao peso dela maior, que é mais ou menos talvez uma relação semelhante quando a gente fala do VO2 absoluto e do VO2 relativo, né? Uhum. Eu não vi nada em relação disso na literatura, né? De ter uma relação força-peso, mas daria até para fazer essa analogia, né? Um outro mito que eu coloquei aqui para te falar é... Gil, força, treinamento de força, é só para velocistas? No caso, falando velocista aqui, quando a gente tá falando de endurance, falando no caso, não seria nem o velocista de pista. Vamos pegar aqui já os caras de 5 km, né? Ou um maratonista não precisa, né? Porque tem aquela coisa do maratonista, o cara bem magrinho, sequinho, né? Então, assim, corredor de fundo, precisa também fazer fortalecimento ou isso é só para quem pretende fazer as provas mais rápidas? Uhum. Precisa também. Por quê? Talvez assim, na questão do quanto maior a distância, em termos fisiológicos, puramente falando assim, na questão de força e tudo mais, ele vai perdendo um pouco o nível de importância. Só que só da gente pensar do conceito assim mais, é, como posso dizer assim, mais primeiro objetivo que a gente procura quando vai fazer um tipo de treino de resistido, né, é a parte de fortalecimento. Então, se pensar no maratonista que não faça um treino de força, que não faça o fortalecimento, só pensando na parte assim de lesão, de resistência muscular e articular para suportar uma carga de treino, de volume de treino alta, já cai por terra aí essa questão de que não faria sentido não treinar, né? Mas além disso, além da parte de eu cuidar do meu corpo para não ter uma lesão, né? Entra também essa questão que a gente fala assim que teve vários estudos que veio trazendo assim esse conceito, que é a parte da economia de corrida, né? Que acaba sendo também um dos fatores que faz muito sentido, desde o corredor lá de 5 km até um ultramaratonista tá treinando o treino de força também. Uhum. Então, já que você tocou nessa questão aí da economia de corrida, é, vamos falar disso, né? Muito se fala na corrida do VO2, né? Como um dos principais preditores ali de performance, né? Então muita gente associa, né, essa melhora do VO2 máximo com a performance. Mas não necessariamente, né, a gente pode considerar que um corredor com um VO2 maior, tanto um VO2 absoluto quanto um VO2 relativo, vai ser o melhor corredor, certo? Porque existe essa relação, né, que você comentou aí da economia de corrida. Poderia dar um exemplo aqui, né, de, de dois carros, né? Um carro tem mais potência que o outro, só que um carro é muito mais eficiente, por quê? Porque ele tem uma aerodinâmica, né? Melhor, ele é mais leve, ele consegue cortar o vento melhor, ele desperdiça menos energia, né? Então a gente pode ter, por exemplo, um atleta, por exemplo, você, né? Você tem um VO2, eu tenho um VO2 talvez melhor que o seu, né? Só aqui a fins de exemplificar. Mas eu mesmo com o VO2 melhor que o seu, você consegue ser melhor que eu na corrida, justamente porque você tem essa economia de corrida que eu quero que você explique o que, que é. Né? E depois a gente falar qual que é a relação do treinamento de força para a melhora dessa economia de corrida. Tá? Uma outra situação pode acontecer assim: nós dois aqui temos um VO2 muito parecido, né? Acho que o teu VO2 aí é próximo de 60, o meu também. É isso, né? Uhum. Mas você consegue correr a mesma distância que eu, no mesmo ritmo, mas no VO2 muito mais abaixo. Ou seja, não
chegando na velocidade máxima para atingir o VO2. Tá? Ou seja, você é mais econômico. Enquanto eu, para mim, atingir aquela velocidade, eu tenho que chegar no meu VO2 máximo. O que tem de diferente nesse caso, né? Então a gente já falou que é economia de corrida. Então eu queria que você explicasse o que é essa economia de corrida, né? Quais são os elementos, os fatores que influenciam, aí até na questão da biomecânica, inclusive. E aí depois, qual que é a relação do treinamento de força? Como que o treinamento de força ele pode melhorar essa economia de corrida? Bacana. Então, assim, você explicou ali muito bem essa questão de uma comparação, né? Em termos fisiológicos, a gente pode falar que a economia de corrida está relacionada com a quantidade de oxigênio, né? A quantidade de energia que a gente gasta para manter uma dada velocidade na corrida, né? Então, isso que você explicou é isso. Então, digamos assim, que eu estou gastando, mesmo que tivéssemos o mesmo VO2, por exemplo, mas eu estou gastando menos energia para correr a mesma distância que você, na mesma velocidade, digamos assim, né? Eu estou usando menos energia que você. E se fôssemos para usar a mesma, se tivesse como fazer isso, usar a mesma quantidade de energia, provavelmente eu chegaria na tua frente por eu ser mais econômico, ou seja, eu conseguiria correr mais rápido usando a mesma quantidade de energia, né? E isso tudo, assim, tem relação com essa questão do e saindo então da questão do VO2 máximo, entra nessa questão assim do como o meu corpo está preparado e está utilizando essa energia. Então, vamos pensar assim na parte biomecânica, a parte da corrida, e também nessa parte da questão de força, que é onde saiu alguns estudos bem interessantes que relaciona isso, relaciona a questão do treinamento de força, né? Principalmente assim, falando um pouco da força reativa, e até você comentou ontem, perguntou ali atrás, até bem não falando sobre os tipos de força, então sim, existe alguns tipos de força, né? Dentro delas está ali a força máxima, tem a força reativa ou explosiva, né? E quando se fala em força reativa, está muito associado com essa questão da economia de corrida também, né? Então, nesses estudos mostraram isso, né? Então, assim, eu tendo um treinamento de força, eu fazendo um treinamento de força, isso melhoraria a minha economia de corrida. Então, é um dos fatores interessantes para quem busca desempenho na corrida e é um motivo a mais de eu treinar força, digamos assim, tá? E o que seria, então, essa questão da força reativa, né? Então, eu comentei, seria, assim, a capacidade do meu, de eu absorver aquela energia, né? Então, assim, a cada passo que eu dou, sabe-se que a gente tem um impacto quando a gente pisa no chão, né? Porque a gente tem, na passada ali da corrida, tem algumas fases, né? Tem a fase de voo, que é onde eu estou indo, que meu corpo está no ar, normalmente, e o meu passo está indo para frente, e tem a fase de aterrissagem, né? E nessa aterrissagem é onde eu estou amortecendo todo o impacto ali. E sabe também que assim chega a ser até 3,5 vezes o peso corporal da gente que a gente está amortecendo. E naquele momento, Ju, 3,5 vezes. O que seria isso em números, então? Pensando numa pessoa aí de, sei lá, 70 quilos. Só pra galera ter uma noção. pois assim, se fosse só 2 vezes, seria a mesma coisa de estar amortecendo 140 quilos, né? Uhum. Se fosse 2 vezes, então aí varia, de 2 a 3,5 vezes aquilo lá, Então, mas vamos né? pensar 3 vezes aqui, seria uma carga de 210 quilos, né? 210, 200 quilos aí. Então, assim, na academia, se eu for lá, será que você consegue fazer um agachamento com 200 quilos, Gil? Você tem 70 quilos, mais ou menos, né? Não, 67, 68. 67. Então, veja aí, você conseguiria fazer um agachamento com 200 quilos? Não, não, não. Então, você conseguiria, por exemplo, assim, receber 200 quilos nas costas pulando e amortecer aquilo e dar um salto na sequência? Uhum. Pensando É, assim, peso puro. mas aí é uma questão de fração de segundos, né?
Exatamente, mas assim, veja, né, para a galera ter uma noção do que é esse peso que o teu corpo está recebendo ali. Uhum. Né? E isso vai ter relação ali com, principalmente com os tendões, por exemplo, o tendão de Aquiles, né? Uhum. Tem alguma Não, relação? sim, sim. Essa Não, então questão, tudo que essa questão é da questão elástica, né? De você. a força reativa. Então, Isso. então continuando essa questão do o que é essa força elástica. Então, assim, quando então assim, né, na parte conceitual é a minha capacidade de eu absorver então todo esse impacto e parte dessa força desses 200 quilos ali que eu estou absorvendo é eu conseguir utilizar essa energia para eu dar o próximo passo, né? E aí que entra essa questão da energia elástica que a gente fala, né? A gente chama ali do ciclo em alongamento e encurtamento. E aí entra essa questão dos tendões, da rigidez músculo-tendine que a gente fala, e quando a gente fala em rigidez, não está exatamente relacionado quão duro aquilo lá ou se eu sou flexível ou não, algo assim, porque às vezes, olhando assim, rigidez muscular, tendinha, o pessoal pode até associar, né? Mas sim com essa capacidade dessa do músculo do meu tendão é, funcionar como se fosse uma mola, sabe? De um carro ou algo assim. Então, a capacidade dela absorver, ela vai amortecer aquilo lá, armazenar uma energia naquilo lá e na hora de responder ela tem uma resposta maior. Né? Enquanto, vamos pensar assim, uma pessoa que não treina Que é mais ou menos o. força, Que é mais ou menos o que a placa dos tênis de placa fazem também, né? é perfeito. Assim, a parte dessa comparação ali com o tênis de placa é exatamente isso. O tênis de placa, ele faz, vamos dizer assim, é exatamente o que o nosso músculo e o tendão faz nessa questão da força reativa. E até o porquê, né? Talvez quem nunca usou tênis de placa, mas quem já usou já sabe, a placa ele é algo duro. Assim, o tênis geralmente até de placa ele não é um tênis macio, sabe? Quanto maior ali a questão da capacidade do tênis ter essa Armazenar energia, propulsão, né? isso, e essa propulsão, que né, o tênis é mais responsivo, o pessoal fala, normalmente ele tende a ser um pouco mais sequinho, e essa placa, ela é dura, é como se fosse um plástico duro, só que ela tem a sua ali, ela tem uma certa flexibilidade, o suficiente para ela amortecer aquele impacto, e na hora de voltar, ela armazena energia e ela planta e joga para frente. E essa é uma matemática muito. Já para tentar não sair do assunto, né? Que senão a gente entraria aqui na tecnologia de tênis, mas tem toda Uhum, uma tecnologia ali para o quanto que ele tem que ser macio para não comprometer ali o impacto nas articulações ou tornar a corrida desagradável, né? Porque ele, se for muito macio, ele perde muita energia, né? Ele absorve uhum. demais e não consegue transformar isso, principalmente a espuma, né? Perfeito, não, é perfeito. Então, se ele for muito seco, fica ruim, né? Se torna desconfortável. E se ele for muito. Na verdade, eu falei inverso aqui. Se ele for muito seco, fica desconfortável, né? Porém, ele consegue gerar mais energia, né? Acumulada e fazer essa energia acumulada responder, né? Nessa propulsão. Por outro lado, se for muito macio demais, ele vai absorver e vai reter essa energia que não vai transformar em propulsão, né? Essa energia acaba se dissipando para outros pontos e não Uhum. para o próximo retorno. No caso, assim, os tendões, a musculatura enfraquecida, ela faria talvez algo semelhante, né? Nesse sentido de não conseguir, ou seja, ela absorve a energia, mas ela não vai conseguir ter uma potência, né? Potência, no caso, que aquela ideia de força vezes velocidade, né? Ou seja, de transformar a força numa fração, na menor fração de tempo, ou seja, para aquela velocidade horizontal não se perder, né? Ou seja, você transformar um passo no próximo passo, no próximo passo, ou seja, você
aproveita do movimento de inércia para manter a velocidade. Então, De maneira bem crua, assim, seria, a gente poderia falar que é a pessoa que, né, aí tem o benefício, né, a pessoa que treina essa força reativa, a potência, ela tem de maneira natural ali um tênis de placa no pé, de maneira natural, na perna, né, como um todo, e uma pessoa que não treina, não teria, Uhum. né. Então, no caso, poderia-se dizer que para uma pessoa ali que está querendo melhorar a performance, mais importante que investir no tênis de placa seria os benefícios seria muito maior investir em fortalecimento, que o resultado a curto e médio prazo seria muito maior em relação à performance do que o tênis de placa por si só. Exatamente. Assim, porque se eu não tiver, vamos tirar a tecnologia e colocar, se eu não tiver com tênis de placa, eu vou ter uma performance boa. Se eu tiver uma boa força reativa e com mais um tênis de placa, eu estou dobrando a minha capacidade de ter uma melhor performance. E aí vamos colocar nós dois como comparação. Aí, pode acontecer de eu estar usando um tênis de placa, você está usando um tênis comum, mas você treina força, eu não. Talvez você tenha até um desempenho provavelmente melhor do que eu usando o tênis de placa, porque o tênis de placa ele vai ajudar, mas assim, ele é uma pequena parcela daquela ajuda. A maior parte da força mesmo durante a passada vem do nosso corpo, vem da nossa musculatura. Então, o principal que tem que estar bem trabalhado Uhum. é o meu corpo, e não exatamente dependendo de uma tecnologia, porque ela vai ajudar, mas ela vai entregar, cara, ela vai ser o diferencial para aqueles caras que já estão super avançados, assim, ou estão bem, né? E E hoje aí todo mundo sim, quer usar um tênis de placa, mas esquece do básico, né? pois é, né? E a gente sabe também, pensando nessa tecnologia, quanto né, mais rápido a gente está correndo, melhor funciona, né? Uhum. Até o sistema ali. E se eu não estou treinado o suficiente, talvez o sistema nem vai estar usado ali, Sim. né? Pensando para quem não é uma pessoa que não está treinada, né? Pensando até na tecnologia em específico, né? E é engraçado, né, que a gente começa a sentir a, o ganho da placa desses tênis a partir de uma determinada velocidade, ou seja, quanto maior a velocidade, mais responsivo o tênis fica. Então nem vale a pena você usar ele para fazer, por exemplo, uma rodagem leve, porque ele não vai ele precisa acumular energia para transformar essa energia em movimento, né? Só que se a pessoa ela não tem força natural, ou seja, uma musculatura suficiente, com força suficiente para chegar nessa velocidade em que o tênis vai entregar esse diferencial, não adianta nada a pessoa ter um tênis de placa ali para ficar fazendo uma rodagem uma pessoa que corre lento, né? Então, na verdade, ele acha que vai ter esse benefício, mas na verdade o benefício é quase mínimo para não dizer nada, né? Gil, uma outra questão aqui que eu queria aproveitar, essa questão da força reativa, é a melhora dessa força reativa, né, por meio aí do treinamento de força, vai influenciar, vai impactar ali na questão do tempo de contato com o solo, né? Ou seja, né, quanto menor esse tempo de contato com o solo, menos energia é desperdiçada, né? Então, é, na média, né, corredores que têm um tempo de contato com o solo menor são mais eficientes, né? Ou seja, tem essa que a gente chama de economia de corrida. É, o treinamento de força vai influenciar nesse tempo de contato com o solo? Sim. Principalmente quando se trata de força reativa, né? Que a gente está comentando agora ali, que é a questão de potência, trabalhar é exatamente esse conceito que a gente comentou. Então, a capacidade ali do corpo ele responder o mais rápido possível, né, nesse sentido assim, do amortecer o impacto e eu conseguir já colocar o próximo passo à frente. Né? Uma pessoa que não tem esse treinamento de força, ela vai amortecer, mas ela vai usar mais tempo para amortecer, o pé pisar, a musculatura absorver ali o impacto, o tendão vai. Tem toda uma questão, né? Se colocar uma câmera lenta ali, você vai ver o pé amortecendo, ali os tendões, a articulação trabalhando e tudo mais. E aí, depois de tudo isso, vai começar a empurrar o pé para sair do chão de novamente. Então, uma pessoa que
ela tá treinada, né? Por isso que chama força reativa, né, fazer todo o sistema amortecer, mas ser mais rápido. Né? E aí, quando a gente treina isso, não estamos treinando só a força especificamente, mas a gente está treinando uma questão neuromotora também, né? Neuromuscular, que o corpo é entender e conseguir levar sinapses cada vez mais rápidas para o próximo passo. Então, tudo isso aí é treinado. Então, aí por isso que acaba diminuindo o tempo de contato, né? O tempo que eu Uhum, bato no chão e já vou pro próximo passo. E ótimo. aí, quando a gente está falando ali de economia de corrida, entra nesse ponto. E hoje a gente pode falar que a economia de corrida é um dos determinantes principais ali junto com o VO2 máximo, pensando em performance, Sim, né? E o a quanto é questão interessante isso. a questão que o VO2 ele tem um platô ali que dificilmente a gente consegue passar, né? Então, no caso, eu acho que o máximo que eu cheguei aqui de VO2 foi 63. Acho que você foi algo muito próximo disso, né? E Uhum, eu acredito que dificilmente o meu VO2 vai aumentar muito mais que isso, né? Provavelmente talvez ele até vá caindo ao longo do tempo. Então, então assim, eu não vou conseguir melhorar a minha performance mais pela melhora do VO2. Então, o que eu posso fazer agora para melhorar minha performance é por meio desses essas outros recursos, né, que muitas vezes a gente negligencia, né? É, e acho que é importante a gente frisar aqui que é, é justamente por isso que aqui na assessoria, né, a gente faz esse avaliação biomecânica, que é justamente para fazer essa análise de tempo de contato com o solo do nosso aluno. E depois de um período ali de treinamento de força, a gente refaz esse teste e geralmente o que a gente encontra ali são melhoras bem significativas, né? O atleta tinha um contato ali, um tempo de contato com o solo muito alto, e aí a gente olha e já vê que ele melhorou isso, né? Então, às vezes uhum, pode parecer assim, poxa, mas é só uma questão ali de centésimo de segundo, né? De contato com o solo, mas se você multiplica isso numa maratona em que a pessoa vai dar mais de 20, 30, 40 mil passos ali numa meia maratona, numa prova longa, o quanto que isso reflete de impacto no corpo, né? Gasto de energia, o próprio impacto, o cansaço, a fadiga, tudo isso vai acumulando. Então, ou seja, é uma pessoa que vai ser determinante na performance, né? Para quem procura performance. Então, são aqueles mínimos detalhes que a gente consegue otimizar a performance do atleta é, e não é fazendo educativo de corrida, né? Mas é fazendo treinamento de força, que é aquilo que muita gente acaba negligenciando. Gil, uma outra pergunta, ainda nessa parte aí de economia de corrida, que é a relação da oscilação vertical, né? Então, só para contextualizar aqui para os ouvintes, o que é a oscilação vertical, né? A corrida, a gente corre o mais eficiente que a gente pode ser na corrida é correndo para frente, né? Pode parecer até engraçado, né? Sou engraçado falar assim, correr para frente, não, vai correr para trás, não. Mas é que parte da energia que a gente gasta, ela não serve para jogar o nosso corpo para frente. Parte da energia que a gente usa, ele acaba jogando o nosso corpo para cima também, né? Então, se a gente filmar o atleta, né, de perfil, a gente vai ver que se a gente colocar aqueles pontinhos, né, a gente vai ver que esse pontinho ele vai para frente, mas ele também sobe, né? Ele faz um movimento meio que parabólico. É... Quanto maior essa oscilação vertical, ou seja, quanto mais o corpo sobe, mais energia é desperdiçada no movimento que é contra a gravidade, né? E que não vai contribuir para o corpo ir para frente, né? Então, atletas que têm uma economia de corrida melhor, ou seja, os atletas com uma performance melhor, eles conseguem transformar muito mais força que eles fazem em movimento horizontal, ou seja, o corpo ir para frente do que ele ir para cima. Né? E hoje, tanto os testes de biomecânica quanto os próprios aplicativos, né, o Garmin, pelo menos né, o Garmin ele vai dar esses dados ali, né? É, e acredito que outros dispositivos também, a gente consegue monitorar, né? E isso também é um fator
que vai influenciar nessa economia de corrida, na parte de biomecânica da corrida. Mais uma vez, treinamento de força. Impacta nisso? Influencia? Melhora? Sim, não? De que forma? A parte do treinamento de força, mesmo assim, pensando nessa parte principalmente em relação à força reativa, ele vai estar impactando em tudo isso que a gente comentou. E aí agora, quanto a essa questão da oscilação vertical e propulsão vertical, até que a gente vai ver assim, os dados do Garmin, por exemplo, lá que ele dá, ele vai dar também esses dois campos ali, a oscilação vertical e a propulsão vertical, que está relacionado exatamente a mesma coisa, basicamente. A oscilação é quanto o corpo está indo para cima no movimento, e a propulsão vertical enquanto ele está conseguindo ir mais para frente, né, em relação ao quanto ele está indo para cima, né. E aí entra mais a questão assim, de biomecânica de corrida, sabe? Então eu ter esse ganho de força e eu saber utilizar esse ganho de força ali na parte da biomecânica da corrida é o que talvez vai fazer uma diferença maior, né? Mas não necessariamente assim que eu treinar força eu vou conseguir ter uma propulsão vertical melhor ou algo assim, tá? O que a gente faz aí depois, quando a gente está no protocolo de treinamento de força, é ter uma parte mais específica, sabe? Então, assim, porque não é apenas ir lá treinar força reativa e ponto, tipo, tá tudo resolvido, né? Tem que saber como treinar e em que momento que aquilo lá vai entrar dentro da tua periodização e depois de que forma. E aí, pessoal, alguns alunos os alunos que treinam com a gente, tem um momento ali ainda mais quando se trata assim, buscando uma prova-alvo, algo assim, tem um momento da periodização da pessoa que ela vai estar treinando algo mais específico, e aí sim é uma força mais direcionada, com exercícios mais específicos para a corrida, e até um pouco mais simulando o movimento ali em específico, para que na hora que o aluno estiver correndo realmente, o corpo ele consiga transferir aquela força que você adquiriu no movimento de corrida também, né? E aí é aí que entra essa questão assim, neuromotora, neuromuscular, que você vai estar associando, o corpo vai estar associando o movimento que você fez lá na academia, ou em casa, ou no treinamento funcional, com o movimento que você está fazendo lá na rua. Né? E aí sim vai ter uma melhora. Né? E é E não bacana. necessariamente isso aí é educativo, mas sim até mesmo relacionado ao jeito da pessoa correr. Às vezes aquela pessoa corre daquele jeito mesmo. Eu não estou falando assim que tem que correr com o pé aqui, com o pé lá e tudo mais, mas sim conseguir utilizar aquela energia, aquela força da melhor forma possível, realmente pensando na performance. Né? Você falou aí a questão da periodização, né? Então, existe também essa fase de como trabalhar, qual é a carga de treino, qual que é o momento que você vai fazer o deload, né, dessa carga de treino para aquela prova-alvo e como que você vai sincronizar isso com a periodização lá de corrida. Então, na verdade, não são duas periodizações, né? É uma periodização que vai envolver as duas modalidades, né? O treinamento de força e o treinamento específico de corrida. Que aí você falou, por exemplo, assim, essa parte de levar, né? Ou seja, de você transferir toda essa bagagem, essa carga do treinamento de força lá para a pista, né? Lá para a corrida. E aí você vai alinhar isso justamente ali no período em que você vai trabalhar os tiros, né? Ali em zona 7, por exemplo, que vai trabalhar muito mais a questão neuromotor, né? Com os sprints, tiro de potência pura, né? Para você aplicar isso e isso, de certa forma, ajudar nessa questão da biomecânica. Então, aí eu acho que reforça cada vez mais a importância do treinador, o treinador que vai fazer essa periodização quanto à questão do treinamento de força ser o mesmo treinador que é o treinador de corrida, né? E ser uma pessoa que conheça, né, esses dois universos, né? Então isso acaba sendo, na verdade, uma questão essencial, né? Então a gente sabe que não necessariamente a pessoa que vai na academia ele vai estar trabalhando, ele pode estar fazendo treinamento de força, mas como você falou, é outro tipo de força. Pode ser um força para emagrecimento, pode estar trabalhando força para definição, trabalhando força para ganho de massa muscular, e não necessariamente isso vai melhorar a corrida. Então, ou seja, isso significa que existe um treinamento específico para corredores, certo?
Perfeito, exatamente isso aí. E Maravilha. entra muito parecido, assim, acaba sendo muito parecido com o que é uma periodização para quem treina com assessoria dentro de corrida. E tem as fases ali, né? Na corrida a gente tem a base, a gente tem a parte mais específica, tem a parte competitiva, e dentro do treinamento de força também entra isso. E se você, a galera que treina só por treinar, acaba não separando isso aí, né? Acaba treinando qualquer coisa em qualquer momento, e aí que acho que entra essa parte assim que não colhe os benefícios realmente que daria, né, o treino de E força. aí E cria ainda aqueles mitos, né? Que a pessoa Não, faz e ainda lá. por cima daí acaba fazendo algo que vai realmente atrapalhar, daí não tira a razão, fala assim, que não atrapalha, porque daí sim, aí o cara tá fazendo corrida, vai ter baixar o tempo na corrida, e daí tá lá na academia, no mesmo dia que tá fazendo o treino de tiro, de manhã ele foi lá e treinou treino de hipertrofia, né, colocou uma fadiga muscular gigante ali, né, e aí dá aquela queimação, aquela coisa toda, e chega para hora de fazer o tiro na corrida, não consegue entregar, né? No outro dia tá com as pernas doloridas. Realmente, aí Ou fica começa a ter naquele. hipertrofia no caminho. Ou fica naqueles treinos meio padronizado, né? De academia. 3 de 15, 4 de 12, né? Um minuto de E intervalo. assim, entra o que muita gente acaba trabalhando, assim, que é o que é chamado só fortalecimento, assim, sabe? E aí, assim, tudo bem, sabe? Tem os seus benefícios ali quando a gente fala do fortalecimento só. E é mais com foco assim na questão do não lesionar, sabe? Não lesionar, tá? E, cara, aí show de bola, tem seus benefícios ali. E aí, pô, é realmente aquele cara lá que vai na academia, levanta um pezinho bem pequenininho e exatamente com medo da hipertrofia, com medo de ganhar músculo, né? E eu tô ali, tipo, cara, eu tô fazendo meu fortalecimento aqui para não lesionar. E tudo bem, funciona, entendeu? Que assim, exatamente, eu não sei se eu não tenho um dado para dizer se realmente aquilo lá inibe a lesão, e não vai inibir, né? Lesão. Até porque, assim, se o volume do treino da pessoa não tiver ok, enfim, a periodização não tiver certa, provavelmente ela vai lesionar igual, sabe? Aquilo lá não vai Até porque salvar. talvez ela lesione na própria corrida e vai dizer que o problema é da corrida, né? Porque o cara fez ali um treinamento de força e aí no dia seguinte ou no mesmo dia fez lá um treinamento intervalado, né? Ou seja, não tinha esse sincronismo ali com o treinador de corrida, né? E o treino que ele faz na academia. E aí existe aquela coisa do treino concorrente, né? Então também o treinador que ele tem esse conhecimento, ele vai saber como organizar a semana de treinamento, encaixando, né, esses treinos para que um treino não acabe atrapalhando o outro. Exatamente. E assim, até a gente aqui mesmo na Seria tem aluno que treina a parte de força com a gente e às vezes tem aquele treinador que desde de muitos anos já treina corrida e tudo mais, e tem aquela confiança, mas que faz o treino de força com a gente. E assim, até nesse caso eu acho melhor que a parte de força seja feita por alguém que entenda do que está fazendo, do que o inverso, sabe? Por exemplo, assim, eu O tô treinador de corrida treinando, que só sabe prescrever corrida, né? e eventualmente ele vai lá e treina na academia com um treinador que trabalha com emagrecimento, hipertrofia, a parte do fortalecimento, entendeu? Uhum. Então, assim, aí é complicado, entendeu? Porque já veio alguns alunos falando, olha, a gente tenta, vamos pensar assim, o aluno que vem só para a parte da planilha da corrida. E a gente sabe que ele treina musculação, a gente sempre tenta associar e ajustar a nossa planilha o melhor possível, assim. Só que fica um pouco mais difícil, complicado de você saber exatamente o que a pessoa está fazendo lá. E aí, por questão ética, a gente não vai mexer no que o cara lá na academia tá fazendo também, né? Então, só que aí é um pouco mais delicado, né? Porque entra tudo isso aí, né? Se realmente vai estar dando benefício ou se pode até estar prejudicando a tua performance na corrida, né? É, Pensando quando o pensando, trabalho não é feito bem feito, né? pensando aqui principalmente na performance, né? Porque aquela pessoa que ela quer
né? E hoje está muito na vibe, né? A ideia os atletas híbridos, né? A pessoa que quer performar na corrida e quer performar na academia, né? E quer ter um corpo bem definido, quer ter hipertrofia e ainda quer ser um corredor, né? Sem perder massa muscular. Então, né? Tudo bem, se a pessoa está pensando ali em qualidade de vida, né? Não tem problema, mas principalmente pensando naquilo que pretende performance, esse treinamento pode atrapalhar, né? Se não for direcionado para o esporte, né? Por conta da questão da especificidade da, da modalidade, né? Então, a corrida ela tem a sua especificidade. Assim como um ginasta, um ciclista, um jogador de tênis, então ele vai ter que trabalhar a musculatura de maneira específica, né? Então, você olha um jogador de futebol, até mesmo no futebol, cada jogador que joga uma determinada posição, a musculação não é igual para todo mundo. Ele tem ênfase em grupos musculares de uma maneira diferente. Então, um zagueiro, um atacante vão ter uma maneira de trabalhar o fortalecimento diferente. Então, por que que na corrida a gente tem que utilizar o mesmo tipo de treinamento para aquele que pretende ter hipertrofia ou um treinamento de fortalecimento geral? Então, existe também esse treinamento específico de corrida que muitas vezes essa informação não chega, né, para o atleta. Então ele acha que o treinamento é tudo igual, que fortalecer é tudo igual. E não é, né? Tio, queria aproveitar e perguntar: é possível fazer o treinamento de força em casa também? Tudo bem. Sim, sim, é possível, que nem a gente comentou, é possível você treinar na academia, é possível fazer um treino específico em casa, é possível fazer um treino específico em outro ambiente, né? Também, o que vai depender muito é do que está sendo feito ali, né? É, em casa, talvez assim, a dificuldade maior é a sobrecarga que você vai estar usando, então, se você já tem algum equipamento, algum peso, cara, o espaço é o de menos, até porque, assim, dentro do treino de corrida, que a gente mais trabalha são movimentos com pesos livres, assim, a gente não utiliza tanto a máquina, até porque quando a gente está correndo, a gente não está correndo dentro de uma máquina, então o corpo ele age de uma maneira um pouco mais natural ali, então a maior parte do exercício é utilizado ali em a parte de corpo e peso, assim, né, mais livre. Não que a parte do equipamento não venha ajudar em alguns casos específicos, né? Então, lógico, quando a pessoa tem a possibilidade de estar na academia, a gente tem um hall de possibilidades maior. Quando está em casa, é um pouco mais reduzido normalmente, mas com certeza é possível, sim, né? Uhum. Tanto que para quem é da corrida, às vezes já foi para a corrida porque já tinha, cara, não gosta de ir para academia, do ambiente, aquele ambiente fechado, a galera é do ar livre, assim, né, do outdoor. Então, a boa parte, assim, da galera faz em casa, assim, né, e, assim, dá para colher muitos benefícios ali também dentro de casa. Uhum. E com relação a treinamento com assessoria, né? Aqueles que tiver interesse, conta aí como que funciona, né? A pessoa ela quer fazer o treinamento específico para corrida de fortalecimento e ela já ou ela quer fazer em casa ou ela já tem a academia dela lá que ela pratica. Ela pode se matricular, né, na assessoria aqui para ter essa periodização, essa planilha específica. Corredores que já são atletas de outras assessorias, que treinam só corrida com a assessoria, que tiver interesse também em fazer fortalecimento, é possível? Explica mais ou menos como funciona. Uhum. Sim, em ambos os casos é possível, né, então, tanto para quem vem pensando em performance, em corrida, a gente já de cara fala sobre a importância disso, né? Então, muitos alunos acabam entrando para fazer a corrida e já entra com a questão do treino de força junto, que a gente entende dessa importância de ambos, pensando na performance e pensando também na, na, na longevidade do corredor, né? Então, para não lesionar e tudo mais. E a gente também tem casos de vários alunos que
vem só pela parte do fortalecimento também, né? Principalmente pensando nessa parte mais específica, assim, né? Então, e aí a gente, o que a gente faz quando o aluno vem de fora? Porque quando faz as duas coisas junto, o aluno de triatlo, então já faz mais do que a corrida e mais musculação, então já faz natação, faz ciclismo junto. Aí a priorização ela vai estar toda junto, né, no nosso controle, digamos assim, bonitinha ali, cada modalidade no seu momento, e aí a gente analisa qual que é o objetivo principal da pessoa, então você tem uma prova-alvo, se é um tempo específico e quanto tempo, daqui a quanto tempo ela quer atingir aquilo lá. E a gente tem a nossa periodização com base nisso, e aí essa periodização vai estar englobando ali tanto a parte de volume da corrida, treino da corrida, e essa está sendo levada, alinhada junto com o treino de força também, né? Então, a parte, quando está na parte de base, então vai ter a parte de base do treino de força, né? Que ela vai estar pegando um pouco mais de força mesmo, né? Então, preparando o corpo, quando ela entra para a parte específica, entra uma parte específica junto no treino de força, que a gente busca uma transferência dessa força máxima que a pessoa recebeu para uma força mais específica, para uma força reativa, para potência, pliometria, enfim. E aí, quando entra para a parte competitiva, a gente também alinha, principalmente, e aí que é um ponto bem importante de cuidar, quando vem para a parte competitiva, com a questão da carga que vem vindo tanto da corrida quanto da musculação ou de outra modalidade que esteja fazendo. Então isso aí a gente leva bonitinho assim para a gente colher todos os benefícios que a gente consegue colher de cada uma das coisas, né? Cada um no seu tempo da melhor maneira possível. E quando o aluno vem pensando assim que vem para fazer a parte do fortalecimento com a gente, aí a gente analisa também com o aluno, pega o histórico dele, do que ele tem feito, qual que é o volume que ele tem corrido, qual que é o dia da semana, enfim, eu também a prova-alvo, e aí com base nisso a gente faz a periodização na parte do fortalecimento, do treino de força, né, com base também no que ele tem feito lá. Então a gente tenta sempre assim, a gente quer o melhor do aluno, então não vai simplesmente criar algo ali sem analisar o que ele está fazendo e falar assim, olha, aqui minha parte é isso, o que você está fazendo na corrida tanto faz, porque não é eu que estou cuidando. Não, a gente não faz isso. Então, a gente vai analisar junto. Já teve casos em que a gente já conversou, a gente troca ideia daí com o treinador de corrida para entender, porque a gente também quer o melhor do aluno, né? É um trabalho multidisciplinar, É né? um trabalho, exatamente. Então, assim, pô, e aí a Assim gente vai colhendo como, assim os benefícios como, muito legal. assim como acontece, né, com acompanhamento com o nutricionista, que tem que estar ali em diálogo junto com o treinador, um psicólogo, o fisioterapeuta, né? Quando você tem mais de um treinador, né, que vai estar aliado aí a diferentes tipos de modalidades, esse diálogo ele é importante. Gil, bastante coisa, né? É, E ainda tem muita coisa ainda que deveria, né, que daria para falar aqui, mas acho que fica para um próximo episódio, né? Principalmente como que é esse treinamento, porque muita gente deve estar falando assim, poxa, vocês estão falaram ali da importância, mas, né, qual que é a diferença, por exemplo, né? Como que se trabalha esse treinamento? Quais são os exercícios, né? Então tem bastante coisa, mas quem tiver interesse, quiser conhecer mais, saber como que funciona isso, pode entrar em contato com a gente. Gil, como que é o nosso contato? Entra pelo Instagram, né? uhum. Ou Então, por essa e-mail. nossa principal rede é o Instagram, né? Então, tem lá nosso trabalho, nossos perfis também, então, Trail Life Assessoria, tá? E aqui pelo próprio episódio ali a gente vai deixar, né, Gil, aqui o arroba, o e-mail Sim, também, a se gente vai caso colocar, pessoal, pode olhar facilitar. tudo, tá, vai estar tudo na descrição aqui, né? Nosso e-mail, Uhum. Instagram. Quem vem pelo podcast aí tem 10% de desconto aí nos 3 primeiros meses, tá? Coisa boa, hein? Assim, eu acho que o desconto ali é justamente para a pessoa experimentar, né? E geralmente quem experimenta fica. Então é mais um atrativo aí para quem tem interesse. Gil, recados Muito finais? bem.
Cara, eu acho que é isso, assim, eu acho que para meu recado aí para todo mundo que estiver ouvindo se gostou do conteúdo, se foi útil, né? Avalie aí no Spotify, eu sei que tem avaliação que ajuda bastante. E assim, treine força, vai sem medo, procure, né, alguém que conheça sobre o assunto. E porque eu já colhi muitos benefícios, assim, quem começou a treinar, mesmo às vezes com medo, depois sentiu muita diferença, né? E envia também para os seus colegas, amigos, às vezes que ficam com esse receio, ou que você sabe que está indo para academia lá e não tá fazendo exatamente aquilo que vai dar benefício, pode estar até dando algum prejuízo para a pessoa. E ela vai, acho que, gostar bastante ali de entender um pouquinho de como que funciona, né? Para melhorar a sua performance na corrida também. Show. Gil, obrigado. Eu É, é, valeu aí pelo todo o conhecimento. Galera, deixa aí o seu curtir. Pra quem tá assistindo no YouTube aí, deixa o seu like. Curta, comente, compartilha, né? E a gente se vê aí no próximo programa. Até mais, valeu, tchau, tchau.